Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Dias ruins para quem chamava Rogério Ceni de treinador fraco, viu? Dias ruins para quem dizia que Rogério Ceni era desagregador, que Rogério Ceni tinha problema com gestão de grupo. Já fiz algumas críticas a Rogério Ceni aqui, mas dizer que ele ou saber de alguma coisa com relação à gestão de grupo aqui no Bahia, não tenho notícias. O jornalista, que eu vou colocar para vocês aqui agora, o Elias Júnior, ele chamou o Rogério Ceni de treinador fraco, disse que era fraco, que queria aparecer mais do que os jogadores, falou uma série de coisas que aqui no Bahia eu não vi Rogério Ceni fazer isso, querer tipo aparecer mais do que os jogadores, né? Ele sempre foi para coletiva, fazia as ponderações dele e continua fazendo as mesmas ponderações desde quando ele chegou até agora. E vou colocar para vocês aqui ele passando vergonha ao vivo, porque a própria jornalista, a colega dele, fez questão de passar na cara dele de que ele era contra Rogério Ceni e agora ele deu o braço a torcer e ele próprio assumiu isso. O jornalista Elias Júnior, e ele faz agora elogios ao treinador Rogério Ceni, tá ok? Bora pro vídeo, acompanhe comigo aí. Antes de mais nada, serão todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Deixa o like se você já esqueceu de deixar o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Bora pro vídeo. Que é a seguinte, eu queria deixar bem clara a minha posição, que é a seguinte, o Rogério Ceni é um estudioso, foi o maior, ao lado do Raí, um dos dois maiores jogadores da história do São Paulo, mas há uma controvérsia aí, para muitos São Paulinos é o maior, para mim particularmente eu gosto muito do Raí, mas eu não sou São Paulino, então respeito muito a opinião aí dos São Paulinos, mas ele foi pago por isso, Sim. Foi reconhecido por isso. O Rogério, treinador, para mim, é fraco. Ele quer ser protagonista o tempo inteiro e o protagonista tem que ser o jogador de futebol. Ele tem muita dificuldade de viver o não protagonista. Ele tem muita dificuldade. Então, eu espero que ele evolua agora no time do Bahia, mas eu, sinceramente, acho ele como treinador muito fraco. Mas 1.200.000 reais. TN que fez... Bom, vocês viram aí essa primeira parte, onde o próprio, até o Jorge Nicola falou, gestão de pessoas. Velho, aqui no Bahia, com todas as críticas que a gente já fez, críticas relacionadas a campo, mas a gente não tem esse relato, né, dele ter problemas com gestão de pessoa. Aqui no Bahia não teve. E ele, Rogério Ceni, vem rebatendo as críticas dentro de campo com um bom trabalho, um belo trabalho que ele vem fazendo. E agora, o Elias Júnior, que diz que Rogério Ceni era um treinador fraco, teve que engolir essa aqui ao vivaço. Mais uma vítima no Campeonato Brasileiro, depois de vencer o Palmeiras, e muito bem vencido, o tricolor da Boa Terra superou o Botafogo com gol de Cauli. Mas, gente, o que o Eric Pulgar fez antes desse gol sair, Eric Pulgar. O quinto triunfo consecutivo do esquadrão da temporada, contando também jogos de Libertadores e Copa do Brasil. Bom, tá enrolado esse texto aqui, deixa eu só contextualizar certinho. Esse moleque joga demais. São 5 vitórias consecutivas. Há 5 jogos o Bahia não leva gol. E aí eu pergunto pra você, olha só o que o Eric Pulgar fez. É Pulga. O Pulgar é o outro. Flamengo. É o Pulga. É porque é o meu Mengão, né? Você tem olha Flamengo no coração, né? Olha o que o Eric Pulga fez, gente. É impressionante a facilidade dele jogar. E é isso que faz a diferença, né? Isso é que faz a diferença. Quando você tem jogadores... o Pulga é aquele jogador, o Cauli faz o gol, tá tudo bem. Mas, 2 marcando, ou seja, o Botafogo faz o que tinha que fazer, um marcando e um na sobra, mas aí o garoto passa pelo meio, vai fazer o quê, né? Aí é o talento, Aí né? é o talento dele, né? Então, tem muito talento e é fato, né? Esse Bahia tá interessante. Peraí, como é que é? Ah, não, peraí. Daqui a pouquinho a gente volta a botar imagens do jogo. Esse Bahia tá interessante. Você Olha não só. acertava o Rogério Ceni. Mas a vida é 5 feita. vitórias consecutivas. Todas 5 partidas. Todas por 1-0 também. Mas eu sou resultadista. E não pode não, Ganhou do Palmeiras. Ganhou. O Palmeiras foi lá e perdeu. Ganhou. Não adianta nada. Ganhou. Não vou ficar fazendo historinha aqui. Meu time não tem ganhado de 3-0 e você tem toda a razão. Não é verdade? Você tem boa memória, o que é ruim pra mim nesse caso. É verdade também. Você tem boa memória, o que é ruim pra mim nesse caso. Eu cansei de apertar o Rogério, merecidamente, porque eu acho que o City investiu muito dinheiro no Bahia para os resultados que ele não vinha tendo. Mas é interessante a sua pergunta, sabe por quê?
porque o Rogério evoluiu. Lembra que o Nelson Rodrigues falava lá atrás, só os idiotas não mudam a minha opinião. E eu acho que eu não sou idiota. Então, o Rogério evoluiu muito. O Rogério, se você observar a partida de ontem, foi muito interessante, porque eu falei, agora eu quero ver, o Bahia faz 1-0, eu quero ver se o Rogério vai ficar, opa, meu time marca lá na frente, meu time joga com linha de 4 na frente. Não. 1-0, volta, todo mundo para trás da linha, todo mundo tentando correr o menor risco possível. Ele sabe que tem o Eric Pulga que é rápido, ele sabe que o Cauli é rápido, então todas as modificações dele foram pensando num contra-ataque, porque o time do Botafogo teria que me dar um contra-ataque como deu. Então, em nenhum momento ele colocou em risco esse placar de 1-0. Então, na minha opinião, duas coisas são importantes destacar aqui em cima daquilo que você colocou. Uma, o Rogério Ceni evoluiu muito, então 5 vitórias seguidas, não me interessa que é por 1-0, para mim 1-0 ou 3 ou 4 valem a mesma coisa no campeonato de pontos corridos. O brasileiro, aí tem brasileiro, Libertadores, mas no Brasil, últimos 5 jogos. Pouco importa, você tá vivendo no pontos corridos, na fase de grupos da Libertadores, você tá vivendo no pontos corridos, nesta fase do Campeonato Brasileiro, porque ele é um campeonato de pontos corridos, então, tanto faz você ganhar de 1, quanto ganhar de 3, vai valer 3 pontos do mesmo jeito. Parabéns ao Rogério, que tem que, merecidamente, que ele recebeu um elogio, evoluiu muito como treinador o Rogério. E eu vou aproveitar para complementar esse comentário para dizer que eu já tinha dito que o Renato Paiva, esse técnico do Botafogo, é fraco. E você agora partiu para cima de Renato Paiva. O Botafogo ganhou e tal, todo mundo, e agora o Botafogo se encontrou e tal. O cara é fraco. Renato Paiva é de uma escola portuguesa, mas mesmo as boas escolas têm maus alunos, na minha Ele saiu de Rogério Ceni, agora partiu para Renato Paiva, viu? Na minha opinião, o Renato Paiva é fraco e o Rogério Ceni subiu muito, hein? Muito bem, então hora de ver o que os comandantes Renato Paiva e Rogério Ceni falaram após a vitória tricolor em casa, na Fonte Nova. É verdade que o jogo divide-se em duas partes. Uma primeira parte é que até entramos bem, mas depois o Bahia aos poucos foi sacudindo a nossa pressão e foi galgando metros e aproximando-se da nossa área sem fazer muito perigo, sem criar grandes oportunidades de perigo, mas foi-nos empurrando um pouco para trás e a partir daí a segunda parte foi praticamente nossa e podíamos, com a eficácia que o Bahia teve, se temos a mesma eficácia, pelo menos tínhamos empatado o jogo, porque eu acho que as oportunidades depois na segunda parte temos mais que uma clara e evidente de golo que acabamos por não aproveitar e acaba por nos penalizar num resultado mais uma vez perdendo fora e mais uma vez perdendo por 1-0. Eu falei que para se atingir o topo, você tem que enfrentar e jogar de igual para igual com adversários que estejam no topo. E é inegável, você vê até a torcida do Botafogo cantando é campeão, né, hoje no estádio. É inegável que eles alcançaram a glória, o sucesso no ano passado e estão em busca desse ano novamente. São equipes que estiveram no topo, Botafogo, Palmeiras. Quanto mais a gente conseguir enfrentar equipes como essas, em grau em pé de igualdade, eu acho que nós estamos mais perto de chegar ao ponto mais alto, né? Tá bom, eu gosto, você vê, a gente tá perto de chegar mais alto. Você percebeu um Rogério num tom mais abaixo? É isso que eu ia falar. Ele tá um tom mais abaixo, ele tá mais consciente do todo, menos protagonista. Inclusive, teve uma parte da coletiva que ele tava elogiando os jogadores, aí você começa a ver, às vezes você começa a elogiar, né? Aí você elogia um jogador. Aí daqui a pouco você fala, não, mas o fulano também tá bom, o ciclano também tá bom. Daqui a pouco você começa a elogiar, no caso ele tava elogiando a parte defensiva do time, os jogadores da defesa, ele meio campo para trás. E é bacana você ver o Rogério Ceni fazendo isso, porque ele não fazia isso. Não fazia, e aí você perde o grupo quando você não elogia quem merece ser elogiado. Então, uma coisa que é interessante, que eu estava até pensando muito, eu sou muito cheio de certeza, sabe? E aí, porque eu fico vendo, fico acompanhando, não sei o quê, e aí é uma coisa muito difícil, porque acho que o Rogério e eu estamos aprendendo juntos essa questão. E você me ajuda muito nessa coisa, que é a seguinte, as certezas, elas são inimigas da tolerância. Quando você tem muita certeza, você é muito veemente na sua certeza, você demonstra pouca tolerância em relação
ao outro, pouca tolerância em relação a outra questão que é importante, mas talvez menos importante do que a que você colocou, e aí você coloca com muita veemência, com muita certeza, você fica menos tolerante. Eu não acho bom. Eu acho que eu e o Rogério estamos evoluindo nesta questão de sermos assertivos, porque é a nossa obrigação ser assertivo, mas com tolerância. E você vê quando tem a tolerância e quando você começa a fazer essa mudança de comportamento, né? Essa mudança de olhar, você vê que as coisas começam a acontecer. Não à toa, tá aí o Bahia, né? 5 vitórias seguidas, 5 jogos sem levar gol. Então, isso é importante, isso diz muito sobre o time, que também diz muito sobre o seu técnico. Agora, teve um outro lance aí no jogo, Esse né? lance Você tá foi vendo aí, interessante. né? Esse lance foi interessantíssimo, né? Porque o árbitro tinha expulsado o John porque ele toca com a mão na bola. Goleiro do Botafogo. O goleiro do Botafogo, ele tinha expulsado o goleiro. E aí ele volta atrás porque o VAR chama, porque na mudança da regra, a bola, para você expulsar o goleiro que está fora da área, a bola tem que estar em direção ao gol. Então, você observa aqui, ó, primeiro ela não estava em direção ao gol, segundo, o Botafogo tinha um defensor que poderia resolver a vida, poderia resolver. Então, o árbitro é chamado para mudar a marcação. Você não pode dar cartão vermelho se a bola não está em direção ao gol. Então, ela não estava em direção ao gol, cartão amarelo. E olha, sorte do Botafogo, que se ele tivesse sido expulso, logo depois o John fez uma baita defesa. O Bahia poderia ter... Baita goleiro. Baita goleiro. Muito bom. E você vê, né? Ele é alto, você vê a envergadura dele é grande. São os goleiros que hoje em dia eu quero no meu time. A gente estava falando sobre isso. Hugo Souza, são esses caras que eu quero no meu time, né? São esses caras... Tá aí, nação tricolor, pra vocês. O Elia Júnior, máximo respeito a Elia Júnior, acompanho ele há muitos anos na Bandeirante e tal. Ele vivia criticando o Rogério Ceni, ele, outras pessoas também, outros jornalistas, ele já fez várias críticas ao treinador Rogério Ceni, falavam também muito dessa gestão de grupo de Rogério Ceni, que até hoje eu não consegui ver esse problema de Rogério Ceni com gestão de grupo. Disse que Rogério Ceni era fraco mesmo. E agora, ele ao vivo aí foi confrontado pela jornalista apresentadora do programa, e ele teve que dar o braço a torcer e teve que aceitar essa evolução de Rogério Ceni. Segundo ele, uma evolução. Eu vejo também que Rogério Ceni vem evoluindo e é normal, as pessoas têm que evoluir mesmo. A gente não vai ficar o tempo todo na mesmice, a gente precisa estar sempre evoluindo na vida. É isso, nação, tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui!